Oi pessoal, espero que todos estejam bem em casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos, a classificação, um pouquinho sobre os riscos de alguns alimentos que trazem a saúde e sobre a ingestão de açúcar de alguns alimentos. Falando um pouquinho agora sobre a escolha dos alimentos, existem 4 categorias de alimentos segundo o tipo de processamento empregado na sua produção. O primeiro deles são os alimentos in natura, ou também minimamente processados. Tem também os ingredientes culinários como sal, açúcar, gordura e os óleos. E os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Falando um pouco sobre alimentos in natura, o que são? Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais. Eles são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer tipo de alteração após deixarem a natureza. Alguns exemplos são os legumes em geral, verduras, frutas, raízes como cenoura, beterraba, nabo, rabanete, batata doce, tubérculos também como batata, mandioquinha, cará, inhame. Então, existe uma enorme variedade desses alimentos que podem compor uma alimentação enorme, podem diversificar bastante. Então, o recomendado é que faça de alimentos in natura a base da sua alimentação. Falando agora sobre os alimentos minimamente processados, eles são aqueles que sofrem algum tipo de processo mínimo, como limpeza, remoção de partes, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação. Esses processos são processos mínimos que servem para aumentar a duração dos alimentos in natura, preservando-os e tornando-os mais apropriados para o armazenamento. Então, os exemplos são, como mostrado nas imagens, são o iogurte, o leite, as carnes em geral de porco, gado, pescados, o arroz branco integral, de todos os tipos, e os feijões de todas as cores. Os alimentos minimamente processados podem também abreviar as etapas de preparação, como limpeza e remoção de partes não comestíveis, e também facilitar a sua digestão, tornando mais agradável ao paladar, como moagem e fermentação. Esses processos não envolvem a agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras e outras substâncias ao alimento original. Temos também como exemplo castanha, nozes, amendoins, farinhas no geral, mandioca, milho, trigo, ovos, leite pasteurizado, leite em pó, chá, café, frutas secas, suco de frutas, mas todos sem adição de açúcar. Temos também ingredientes culinários como sal, açúcar, gordura e óleos. Eles são produtos alimentícios fabricados pela indústria com extração de substâncias presentes em alimentos in natura ou, no caso do sal, presentes na natureza. Alguns exemplos são óleos de soja, milho, de girassol ou de oliva. Tem também a manteiga, banha de porco, gordura de coco, entre outros. Esses ingredientes culinários, se forem utilizados com moderação em preparações culinárias com base de alimentos in natura ou até mesmo minimamente processados, eles podem contribuir de forma positiva para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem que fique uma alimentação nutricionalmente desbalanceada. Temos também outros exemplos, como o açúcar branco, mascavo, demerara e também o sal fino e o sal grosso. Bom, falando sobre os alimentos processados, eles são produtos fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou até mesmo de outra substância de uso culinário para tornar o alimento mais durável e mais agradável ao paladar. Temos alguns exemplos como a cenoura, o pepino, ervilha, palmito, cebola em conserva preservados em salmoura ou solução de sal e vinagre, até mesmo extratos ou concentrados de tomate, frutas em calda, frutas cristalizadas, carne seca, toucinho. Outros exemplos desses alimentos são também queijos feitos de leite e sal, ou também micro-organismos usados para fermentar o leite,
Pães também feitos de farinha de trigo, água e sal, leveduras usadas para fermentar a farinha. Contudo, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação desses alimentos alteram de modo desfavorável a composição nutricional desse alimento. E alguns alimentos, pela alta composição de açúcar no seu processamento, estão associados ao risco de obesidade. Agora, sobre os alimentos ultraprocessados, a fabricação desses alimentos envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras, além de substâncias de uso exclusivamente industrial. São alimentos como requeijão, refrigerante, cereais, lasanhas, produtos congelados. Os ingredientes de uso industrial incluem proteínas de soja e do leite, extratos de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas como petróleo e carvão. A função desses aditivos é estender a duração dos alimentos ultraprocessados, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura de forma que tornem eles extremamente atraentes. Então, são exemplos também pães de forma, os nuggets, salsichas e outros embutidos, hambúrguer congelado, refrigerantes, mistura para bolos, biscoitos, sorvetes, guloseimas em geral. São todos aqueles alimentos que no rótulo possuem uma quantidade enorme de ingredientes, então dá bem para observar quais são os alimentos ultraprocessados, pela alta quantidade de ingredientes que eles possuem. Essa imagem, então, é só para entender bem a diferença do alimento in natura processado ou ultraprocessado. O pêssego, por exemplo, é um alimento in natura, é a fruta em si. O pêssego em calda já é o alimento processado e o suco de caixinha de pêssego é o ultraprocessado. A mesma coisa com o milho verde, que é próprio in natura. O processado é o milho verde em conserva, que é enlatado. E o ultraprocessado é o salgadinho de milho. Assim como na carne, é in natura. A carne temperada é o processado. E o hambúrguer congelado daí já é o ultraprocessado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os alimentos ultraprocessados e a quantidade de açúcar que eles possuem. Os alimentos processados possuem um alto teor de açúcar, um alto teor de gordura e um alto teor de sódio, que em excesso podem ser prejudiciais à saúde, e eles também têm um baixo teor de fibra, vitamina e mineral. Esses alimentos ultraprocessados têm uma composição nutricional totalmente desbalanceada que favorece o aparecimento de algumas doenças como a do coração, a obesidade, diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir para aumentar o risco de deficiências nutricionais. Lembrando também que a recomendação de injeção diária de açúcar é 25 gramas por pessoa. Um exemplo de um alimento ultraprocessado que é bastante consumido é a lata de refrigerante de 350 ml, que só nela ela contém 7 colheres e meia de chá cheia de açúcar, que é o equivalente a 37 gramas. Então, imagina como se estivesse comendo essas 7 colheres e meia de açúcar puro. É a mesma coisa que tomar esse refrigerante. Então, e só nesse refrigerante já ultrapassou totalmente a recomendação diária de açúcar. Esse alimento também é bastante consumido. Numa porção de 200 ml de achocolatado em caixinha, contém 6 colheres de chá de açúcar, equivalente a 30 gramas. Então, se tu tomar, por exemplo, um de manhã e uma à tarde, já vai dar 60 gramas de açúcar só nesse alimento. O suco em pó também, um pacote de 25 gramas, contém 3 colheres e meia de chá de açúcar, que é equivalente a 18 gramas. Então, um pacote de 25, boa parte dele é açúcar puro, porque são 18 gramas só de açúcar num pacote de 25 gramas. A barra de chocolate de 90 gramas contém 3 colheres de chá de açúcar, equivalente a 15 gramas, considerando uma colher de chá cheia que tenha 5 gramas de açúcar. Então, é bastante açúcar mesmo.
Bom, no suco de uva de caixinha de 200 ml contém 6 colheres de chá de açúcar, equivalente a 30 gramas. Então, nessa pequena porção já tem 30 gramas de açúcar. Se tu consumir 2, por exemplo, por manhã, já vai estar consumindo muito açúcar, mais do que o recomendado. Para concluir, então, esses alimentos possuem uma alta quantidade de açúcar e eles devem ser consumidos moderadamente, sem excessos, para não ultrapassar a recomendação. E para ter uma alimentação mais saudável e balanceada, os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação. Agora, depois dessa videoaula, vocês vão ter um questionário bem simples e fácil sobre os hábitos alimentares de vocês para responder. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a aula, podem entrar em contato comigo. Espero que tenham gostado e fiquem bem. Abraço. Obrigada.